Nesse vídeo vou mostrar para vocês como realizar um cadastro de um colaborador no nosso sistema. Se entende como colaborador qualquer tipo aí de colaborador que você pode ter na sua empresa. Funcionário, um sócio, menor aprendiz, estagiário, autônomo, entre outras classes aí que esse campo vai cobrir. Ok? Vou usar aqui com vocês um cadastro que já está preenchido para facilitar o entendimento aí de vocês. Mas quando você for realizar um novo registro, você deverá clicar nesse botão incluir um novo registro para abrir os campos para preenchimento, ok? Então vou voltar aqui e vou acessar o nosso funcionário teste, que vai servir como base para eu passar a vocês os campos importantes e que devem ser preenchidos. Acessando ele aqui, vou passar para vocês campo a campo o que é importante e como deve ser preenchidas as informações nele. E o primeiro que a gente depara aqui é o campo matrícula. O sistema já vai trazer para vocês uma sugestão que vai ser o maior número disponível dentro da sequência dos cadastros que você já tem no sistema. Porém, nada impede de você alterar essa matrícula conforme um padrão que o escritório ou a empresa tenha. Mas é importante sempre manter, caso o funcionário já tenha sido informado ao social, manter essa matrícula que foi informada anteriormente nesse campo, ou seja, repeti-la para não dar problema no momento de enviar novas informações ao social. Se for um funcionário novo, uma admissão nova, você pode alterar ou optar pela que o sistema já ali sugeriu. Os demais campos aqui nessa parte do cabeçalho são informações bem tranquilas, que são aquelas informações que o próprio funcionário envia para vocês através de documento. Temos aqui o CPF, a gente vai preencher o CPF do funcionário aqui. Já tem aqui uma opção para você buscar dentro do seu banco de dados, caso esse funcionário já tenha sido registrado anteriormente ou em outra empresa ou na mesma empresa, e esse é um vínculo aí segundo, ok? Mas caso ainda não tenha essa informação desse funcionário, você vai ter que completar normalmente as informações. Então você vai preencher um CPF, temos aqui um CPF fictício, nome do funcionário, dados conferidos, você vai deixar sim ou não apenas em casos que você for fazer um registro preliminar, que a gente vai detalhar em outro vídeo. Data de nascimento, naturalidade, aqui você pode clicar na lupa e pesquisar pela cidade em que o funcionário nasceu, nacionalidade, o gênero, estado civil, temos a opção não informado caso você não tenha essa informação de fato. Regime de casamento, caso for casado, você pode colocar essa informação aqui, mas é opcional. E um campo bem importante aqui é a classe. Então você vai determinar a classe desse funcionário nesse campo aqui. É importante sempre escolher aqui sem nenhuma dúvida, porque esse campo vai influenciar diretamente em vários procedimentos do sistema ao longo da existência desse cadastro dentro da empresa. Então temos aqui funcionário, sócio administrador, estagiário, autônomo, carreteiro, que é aquele autônomo carreteiro, contrato, sócio cotista. Então temos dois tipos de sócio: sócio administrador e sócio cotista. A gente usa o seguinte entendimento aqui no nosso sistema: sócio administrador, a gente coloca aquele que vai ter uma retirada de prolabore, e o sócio cotista, aquele apenas que vai cumprir uma cota ali dentro da empresa. Menor aprendiz, cedido de outra empresa em caso de transferência, produtor rural estatutário. Vou fazer aqui um funcionário, que é o mais normal aí de aparecer. Então, concluído o nosso cabeçalho, bem tranquilo, sem nenhum segredo, apenas informações aí básicas do funcionário. Embaixo temos o endereço, que também é uma informação que você vai ter em mãos. Você vai colocar o CEP e o sistema já vai buscar para você o CEP aí de acordo com o que você informou. Então já vai puxar o endereço, a rua aqui no caso, o número não vai puxar, então você deve preencher o número. O bairro, município, cidade e estado já vai puxar para você também. Então só completar o número aqui após você informar o CEP. Em documentos, temos vários campos aí para você informar documentos. Porém, eu já adianto para vocês que o único obrigatório é apenas o PIS, que é por conta aí da CEFIP, que deve ser enviado ainda para recolhimento do FGTS. Então, o PIS você deve informar sempre.
Caso você não tenha em mãos atualmente o PIS, você pode preencher com zeros, porém há aí a necessidade de você vir aqui posteriormente e preencher com o PIS correto. Então o PIS você sempre tem que ter em mãos. Agora, CTPS, identidade, habilitação, título de eleitor, certidão de nascimento, passaporte e RNI são completamente opcionais. A CTPS também é opcional, porque atualmente a gente tem a CTPS digital, que não traz aí um número de CTPS. Então a orientação é fazer o preenchimento no número da CTPS, os 7 primeiros números do CPF e insere os 4 últimos. Porém, você não precisa fazer esse preenchimento aqui no sistema. O sistema vai já fazer o entendimento, já vai fazer o preenchimento em casos que são necessário o número da CTPS. Então você não precisa preocupar, pode deixar zerado mesmo, que o sistema já vai entender que se trata aí de uma CTPS digital, ok? Então vamos seguindo aqui em contato. Esse campo também é um campo aí opcional. Temos aí o e-mail alternativo, telefone e celular ou WhatsApp. Porém, caso você for utilizar alguma ferramenta nossa de sistema, que, por exemplo, enviar o recibo de pagamento do funcionário ou via e-mail ou via WhatsApp, é necessário você ter essas informações cadastradas aqui. Então é sempre bom já colocar de antemão essas informações. Ao lado temos o campo admissão. Aqui vamos já para alguns dados contratuais. Temos a data de admissão do funcionário, o tipo de admissão, aí temos primeiro emprego, reemprego, contrato por prazo determinado, reintegração e transferência entrada. O mais comum são os dois primeiros, primeiro emprego ou reemprego. Vou deixar aqui no reemprego. Transferência entrada não vou preencher, porque não é a situação de transferência. Aqui temos dias de experiência, dias de prorrogação experiência, caso o funcionário fosse aí admitido dentro aí de um contrato de experiência. Você já pode colocar a primeira etapa aí da experiência, a primeira parte, e já colocar, caso a empresa já tenha um padrão 30-60, 30-30, aí vai aí do que a empresa adota. Mas você já pode adiantar a prorrogação aqui também. Nada impede de você deixar a prorrogação em branco e vir preencher apenas posteriormente aí, quando você tiver uma informação mais assertiva. Mas é aqui que a gente preenche a quantidade de dias de experiência que o funcionário vai ter na empresa. Término de contrato determinado, aqui serve para outros tipos de contrato, como aqui, por exemplo, quando for no tipo 6, ou também pode ser no tipo 3, o estagiário, onde temos ali um prazo onde aquele contrato vai ser findado. Então você já pode colocar essa data desse fim do contrato direto nesse campo, no término do contrato determinado. E nesse campo aqui não é para contrato de experiência, o contrato de experiência são os dois anteriores. Aqui é apenas em casos específicos de contrato. Em tipo de contrato temos 3 opções, aí você vai escolher de acordo com o contrato dele mesmo com a empresa. Temos o primeiro, que é contrato de trabalho por prazo indeterminado, aqueles casos que o funcionário já entra na empresa sem contratos de experiência nem nada, ou seja, já entra dentro do indeterminado. E temos os dois primeiros, os dois segundos, no caso o 2 e o 3, que é o contrato por prazo determinado com cláusula assecuratória, e o 3, que é sem cláusula assecuratória. Então vocês têm que determinar aí de acordo com o contrato. Quando a experiência, temos aquelas indenizações tanto por parte da empresa quanto do empregado quando há quebra de contrato. Então geralmente é com cláusula assecuratória. Mas avaliem aí o caso de vocês para fazer esse preenchimento. Aqui em registro, a gente não precisa entrar, não precisa preencher, então a gente já vai pular esse campo que ele não é necessário para uma admissão. Férias também é um campo aí informativo que você vai ter acesso aos dados dele apenas no momento que você já tiver cadastrado o funcionário. Então, para você, essas informações aqui não vão aparecer no momento da admissão, apenas aí quando você for tiver já admitido o funcionário e tiver ele ativo na sua empresa. Campo demissão, esse campo também no momento da admissão a gente não vai utilizar, a gente só utiliza esse campo no momento em que a gente for dar um aviso prévio ou desligar o colaborador. Então no momento da admissão a gente não utiliza esse campo. FGTS RAIS, então aqui a gente tem duas abas, FGTS e RAIS, são códigos aí de informações
que servem para transmitir as obrigações tanto do FGTS através da CFIP quanto do programa da RAIS. Então a gente tem aqui o código de emissão FGTS. Para funcionário a gente utiliza o 9 outros, mas temos a opção para diretor, trabalhador rural e menor aprendiz. O que não encaixar nesses 3 primeiros, a gente utiliza o outros. Ocorrência, aqui são para casos aí em que o funcionário tem ou múltiplo vínculo, ou se não, ele é exposto a algum agente nocivo e tem uma aposentadoria especial. Então temos a opção sem exposição, não exposição a agente nocivo, mas já teve exposto. E temos aqui as exposições a agente nocivo. Então tem 15, 20 e 25 anos apenas com o vínculo. E temos abaixo aqui as mesmas opções, porém com mais de um vínculo. Então tem que avaliar aí a função do colaborador para informar de forma correta. Categoria da CFIP, no nosso caso do funcionário é a opção número 1. As mais comuns são o número 1 e a número 11 para sócios, porém tem que avaliar o tipo de contrato aí que você está realizando para marcar a opção correta. Na aba RAIS temos aqui o indicador do alvará. Geralmente a gente coloca não tem alvará judicial para trabalhar, a gente utiliza o tem alvará apenas para menores de idade. Vínculo trabalhista, para funcionário eu vou utilizar o 10, mas dependendo da situação pode alterar. Para sócio a gente utiliza o 80, diretor sem vínculo empregatício. Grau de instrução, depende aí do grau de instrução do colaborador que está sendo cadastrado, você vai informar nesse campo. Raça, cor e deficiente tipo, caso ele possua algum tipo de deficiência. Ao lado, na aba E-Social, temos algumas informações para o E-Social, como o nome social. Esse campo a gente apenas preenche em caso que o funcionário for transexual. Aí nesse caso, a gente coloca o nome do documento nesse campo, o nome, e o nome social dele nesse outro campo. Mas caso não tenha essa situação, esse nome social você não precisa preencher. Categoria de trabalhador é a categoria dele perante o E-Social. As mais utilizadas aqui, vou passar para vocês, é a 101, no caso de um funcionário normal e sem maiores detalhes. Também temos aqui a 701, que é para autônomos em geral, também é bastante utilizado. Temos o 723, que é para casos de sócio. Então, para sócio, a gente também utiliza bastante esse código. Temos alguns outros, como menor aprendiz, que a gente utiliza o 103. Temos também o 901 para estagiário. Então, as mais utilizadas são essas aí. Dependendo da situação, pode ser alterado, então cabe fazer uma avaliação em cada situação. Tipo de regime trabalhista e tipo de regime previdenciário. Em casos aí de empregado, a gente sempre tem que estar marcando uma das opções. E 99% dos casos é a opção número 1, o tipo de regime trabalhista, que é seletista, e o tipo de regime previdenciário RGPS, que é o regime geral da Previdência Social. Caso tenha um caso específico de estatutário ou se não um concursado, uma coisa nesse sentido, pode ser alterada as informações. Também cabe avaliar cada situação. Ao lado temos o campo banco. Esse campo você deve preencher apenas se você for utilizar as nossas ferramentas de gerar arquivo de banco para pagamento de salário, férias, entre outros. Então, caso você queira utilizar essa opção no nosso sistema, que há essa possibilidade, você já deve preencher os dados da conta do funcionário para que seja gerado esse arquivo de forma correta. Em gerais, temos umas opções aqui que a maioria não é obrigatória, só uma é obrigatória que eu vou mostrar para vocês. Mas começamos com filiação, nome da mãe, nome do pai, não são obrigatórios, porém recomendo fortemente preencher o nome da mãe, porque é uma informação necessária no momento de emitir o requerimento do seguro-desemprego. Então preenche pelo menos aí o nome da mãe. Campo cônjuge também é opcional, não é obrigatório preencher esse campo. Agora sim, o sindicato é obrigatório, então sempre preencher o campo sindicato. Então eu vou abrir aqui na lupa e procurar o sindicato do meu funcionário relativo aí à função que ele desempenha. Se você não achar o cadastro do sindicato nessas opções, você vai clicar nesse link azul que ele vai te direcionar para o campo onde você vai cadastrar o sindicato dele. Depois você volta aqui e seleciona o sindicato que você cadastrou.
Estrangeiro, caso seja um funcionário aí estrangeiro com a nacionalidade diferente de brasileiro ou naturalizado brasileiro, você deve preencher esses dados aqui para enviar para o E-Social principalmente. Em outros também tem outros tipos de informação. O que vale destacar aqui é o assino pelo, no caso, departamento pessoal, fiscal e contábil. Caso seja um funcionário que vai realizar assinatura de documentos, relatórios, análise de balanço em outro departamento ou no próprio pessoal, você deve marcar aqui para que saia o nome e CPF dele nesses documentos. Caso não tenha essa situação aí, você pode desconsiderar esses campos. E os demais aqui também não são obrigatórios: tipo de residência, se é beneficiário do INSS ou se gera aniversário, sim ou não. Se gera aniversário, é para gerar um bilhetinho ali, uma mensagem para ele no recibo de pagamento dele no mês do aniversário dele. Ao lado temos a opção de foto. Você pode importar uma foto do seu funcionário para o sistema. Você vai clicar em selecionar e vai buscar dentro do seu computador essa foto, e após isso vai importar. E aí a foto vai ficar salva dentro do cadastro dele. Em observação, caso você queira anotar alguma coisa que o sistema não disponibilizou um campo, você pode colocar aqui, e após isso o cadastro está finalizado. O cadastro é bem tranquilo, os campos são bem dinâmicos e didáticos, já te direciona para o que você deve fazer. Após isso, você vai salvar essa informação. Espera que eu alterei uma informação aqui. É sem experiência. Beleza. Tá salvo o meu cadastro e vamos para o próximo vídeo, onde a gente vai informar os contratuais desse funcionário.